Caras moças e rapazes, servos e servas de Deus, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Queiram todos abrir suas Bíblias comigo, por favor, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5. E já exalto ao Senhor por tão honrosa oportunidade que Ele nos concede pela tão honrosa oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estar esta manhã, participando deste bonito evento. Estive também acompanhando algumas transmissões pelas redes sociais e fico feliz de ver uma juventude cristã que se reúne para orar, louvar e mastigar a palavra de Deus e se fortalecer no Senhor. Agradeço ao pastor Jonas Freitas, servo de Deus que está sob a liderança da igreja aqui no campo em Cuité, mas a também todos os obreiros, pastores das cidades e igrejas aqui representadas. Que Deus os abençoe. É uma grande satisfação vir aqui com minha esposa, meu irmão, e rever o amigo e pastor Altair Germano, por quem tenho grande estima e cujo ministério, produção literária, nós acompanhamos de longas datas. Fico feliz de poder dividir a ministração esta manhã com o pastor Altair Germano, que é, sem dúvida, um dos mais abalizados mestres da nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Antes da leitura do texto bíblico, deixe-me dizer a vocês que no final do trabalho há uma banquinha ali logo na porta, onde vocês poderão adquirir os 2 livros que Deus me concedeu a graça de publicar. O primeiro dele foi o livro A Mensagem da Cruz, o amor que nos redimiu da ira. Esse livro foi publicado no ano 2016. Aqui eu discuto sobre as sublimes mensagens que Deus está proclamando ao mundo através da morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma exposição bíblica, doutrinária, teológica e, no entanto, também evangelística, sobre a doutrina da salvação por uma perspectiva arminiana e pentecostal. E aqui eu não discuto o arminianismo, o calvinismo, não é a intenção desse livro discutir isso. É apresentar de modo correto, de modo doutrinário, a doutrina da salvação nos capítulos que Deus me concedeu a graça de escrever. Então, os que desejarem adquirir, poderão adquirir no final. Ele custa R$25, mas hoje vocês vão levar por apenas 20. É o desconto de 20% para o evento. Deus me concedeu a oportunidade de publicar no ano passado este livro, Biblifixe, Formando uma Geração da Palavra. É um livro onde eu conclamo os meus leitores a lerem, crerem e colocarem em prática a palavra de Deus. Aqui eu trago orientações para uma experiência mais agradável e enriquecedora de estudo das Sagradas Escrituras. Há um capítulo nesse livro que é Dê a Deus a preguiça, porque a preguiça é um mal terrível no meio do povo de Deus. E há um outro capítulo que é Devoradores de Bíblia, onde eu falo sobre aquele trio famoso lá da Inglaterra do século XVIII, John Wesley, seu irmão Charles Wesley e o amigo deles, George Whitefield, que ficaram famosos na faculdade de Oxford como Clube Santo, porque prezavam muito pela santidade, pela pureza. Os metodistas, aliás, o movimento metodista foi iniciado e encabeçado por eles. E também porque eles eram muito metódicos, né? Eles tinham método para tudo na vida, um rigor, uma disciplina que eles aprenderam de sua mãe, Susana Wesley, e levaram pelo resto de suas vidas. E eles também eram conhecidos como comedores de Bíblia, porque eles liam com muita voracidade, estudavam as Escrituras Sagradas. Eles faziam reuniões de oração, de estudo da palavra, na escola, no curso, né, na faculdade onde eles estudavam. E a partir de Oxford, um grande avivamento varreu a Inglaterra do século XVIII. Então, aqui eu trago exemplos de homens e mulheres de Deus que impactaram gerações. Falo inclusive aqui do nosso missionário, fundador da Assembleia de Deus no Brasil, Daniel Berg, que foi um dos maiores distribuidores de Bíblia aqui no Brasil, no início do século XX. Este custa 22, mas ambos os livros, vocês que desejarem adquirir,
Inclusive o livro A Mensagem da Cruz está em uma segunda edição revisada e ampliada. Qualquer um deles vocês irão adquirir hoje ali por R$20, tá bom? Tem uma maquinetazinha ali com o chip da TIM, não sei se está pegando o sinal, mas quem tiver cartão, não tiver com dinheiro, quiser fazer o teste, faz lá, se deu certo, deu, tá bom? Muito bem, eu costumo dizer que ser chique é ser inteligente e elegante é quem lê livros. E nós estamos numa grande sala de aula esta manhã, e é um momento muito oportuno para instigar vocês, provocar vocês, para desenvolverem o hábito da leitura, do conhecimento. Afinal de contas, o grande tema desta festividade é prossigamos em conhecer, né? Paulo diz que a vontade de Deus, 1 Timóteo 2:4, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, mas não para aí, e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento no grego é epignosis, que é o conhecimento mais elevado, mais sublime, maior, né? Então Deus não se contenta com a nossa salvação. Ser salvo é bom, é maravilhoso, mas você foi salvo, e daí? O que é que você faz agora? Aí agora nós vamos crescer em conhecimento, progredir em conhecimento, conhecer mais a Deus, conhecer mais a Cristo. Aliás, o apóstolo Paulo, ele dizia, né, que o desejo dele, lá na carta aos Filipenses, era conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Mas ele não já era apóstolo? Jesus não já tinha se revelado a ele no caminho para Damasco? Era. Mas o conhecimento, ele nunca cessa. A gente nunca para de aprender, nunca para de conhecer. Você vê Paulo, no alto de seus 60 anos de idade, no corredor da morte, lá em Roma, a sentença de morte, de execução, já tinha sido expedida contra Paulo. Ele escreve a sua última carta, de que nós temos conhecimento, a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, e lá no último capítulo, o que é que Paulo vai dizer a Timóteo? Quando vieres depressa, traga a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, mas traga também o quê? Os meus livros e os pergaminhos. O que quer um homem, no alto de seus 60 anos de idade, apóstolo de Cristo, tendo construído tantas coisas em prol do cristianismo, da igreja do Senhor, lançado os fundamentos doutrinários e teológicos do cristianismo, agora, nos últimos instantes de sua vida, no corredor da morte, caminhando para a decapitação, o que quer esse homem ainda com livros, com pergaminhos? Paulo ensina a nós jovens, Paulo ensina que o homem só para de aprender quando morre. Até os últimos instantes da vida, ainda há algo que se aprender. E nós aprendemos lendo, estudando, observando, cavando, buscando. É tempo de buscar ao Senhor. Então, quem desejar adquirir, no final, R$20 cada um. E se você desejar, eu ainda posso fazer uma dedicatória em seu nome. Efésios capítulo 5, versículos 12 a 21, em nome de Jesus, diz assim o texto sagrado. Vou ler na versão NVI, que é a minha versão preferida. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E vocês dizem? Muito bem. Já que o tema geral de nosso evento é prossigamos em conhecer ao Senhor, nós vamos esta manhã, como já ocorreu nos dias anteriores, viver uma imersão na palavra de Deus. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus e vamos perceber o que caracteriza uma vida de plenitude do Espírito Santo. Dentro, claro, nos limites do texto que ora lemos, porque existem muitas características de uma vida onde o Espírito Santo atua ali com plenitude, com poder, com efusão. Mas
nós vamos buscar algumas marcas, algumas características de uma vida, de um cristianismo, de uma igreja, de uma juventude cristã verdadeiramente cheia do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo não se resume a falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo não se resume a 2 horas de culto. Ser cheio do Espírito Santo não se resume a usar um evangeliquez no cotidiano, uma linguagem típica de evangélico. Existem marcas que vão além, que expressam a presença, a vitalidade, o fervor do Espírito Santo habitando dentro de nós, trabalhando dentro de nós e através de nós para alcançar e abençoar outras vidas. Ajude-me, Deus, para que no tempo que temos diante de nós possamos expor esses 4 versículos e sairmos daqui hoje, esta manhã, transbordando, porque eu sei que cheios do Espírito Santo vocês já estão, mas ajude-nos, Deus, para que saiamos daqui hoje transbordando do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios. A carta aos Efésios é considerada pelos comentaristas bíblicos como uma carta circular, porque Paulo, ao que tudo sugere, não escreveu essa carta objetivando única e exclusivamente a igreja que estava em Éfeso, uma região pagã, politeísta. Paulo já tinha passado por essa cidade outrora e já tinha se perturbado e se inquietado em seu espírito com o tamanho paganismo que existia ali. Ele escreve essa carta para os crentes convertidos, judeus e gentios, desta comunidade, mas ele espera que essa carta ela circule pelas comunidades, pelas cidades, pelas igrejas próximas a Éfeso, de modo que a mensagem de Paulo aos Efésios é uma mensagem que se aplica e se destina a todas as igrejas, por extensão a nós também, esta noite, esta manhã. E ele fala sobre muitos assuntos nessa carta, mas eu quero me deter neste assunto que ele traz no meio do capítulo 5. O poder, a plenitude, o fervor do Espírito Santo dentro do crente. Ele começa dizendo: não se embriaguem com vinho. Talvez na sua versão que você tem aí em mãos, a versão mais tradicional da igreja Assembleia de Deus e das igrejas evangélicas de língua portuguesa, a Almeida Corrigida, diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Diz assim a sua versão? Em que há contenda. A NVI diz que leva à libertinagem. Mas eu acho que a versão NVT é uma das mais recentes versões bíblicas em língua portuguesa, e uma ótima versão, aliás. Ela traduz com mais fidelidade e com mais clareza o que Paulo está dizendo no início desse versículo 18. A Nova Versão Transformadora traduz: não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Porque a palavra aqui no texto grego para libertinagem, objetivamente, diretamente, literalmente quer dizer descontrole. E de fato, o vinho, a bebida alcoolizada, Paulo aqui se refere ao vinho. Se fosse hoje ele diria vinho, cerveja, uísque, vodka, cachaça. Tudo isso leva ao descontrole. E de fato e de verdade, não precisa ser um exímio pesquisador para saber que uma das maiores desgraças da sociedade moderna é a bebida alcoólica. Estima-se que cerca de 30% dos acidentes de trânsito no Brasil sejam decorrentes da ingestão de bebida alcoólica.
motoristas, condutores de veículo, infringindo as leis de trânsito deste país, não temendo colocar-se sob o risco de um acidente e não respeitando o outro que está também transitando pelas pistas, as estradas, as BRs, ingere bebidas alcoólicas em casa, num bar, numa festa. Você vê aí os carnavais, hoje, Brasil afora, são verdadeiras festas da bebedice. O antigo deus Baco, venerado em Roma, daí vem a palavra bacanal, o deus da bebida, da embriaguez, da orgia, é também idolatrado e venerado indiretamente nos carnavais deste país. A indústria cervejeira fatura bilhões durante este período de carnaval, ao mesmo tempo em que os hospitais superlotam, ao mesmo tempo em que muitas mães choram a perda de seus filhos, ao mesmo tempo em que muitos pais se desesperam por ver o filho saindo de casa com 2 pernas e tendo que ir buscá-lo no hospital de trauma com uma perna só, porque a outra ele deixou no acidente de trânsito na BR. A bebida alcoólica leva ao descontrole. Aliás, o Brasil há alguns anos apertou o cerco contra os motoristas embriagados com a lei seca. Agora, se for detectado num bafômetro ou qualquer outro teste de álcool no sangue, qualquer percentual de álcool no sangue de um condutor de veículo é suficiente para detê-lo no trânsito, multá-lo e talvez até prendê-lo. Talvez vocês tenham aqui algum parente ou algum amigo que já se viu vitimado em um acidente de trânsito, motivado, causado por um motorista irresponsável que estava conduzindo sua moto, seu carro, seu caminhão, sob o efeito de álcool. Talvez vocês mesmos já se envolveram em acidentes, não por culpa de vocês, mas por culpa de outros, porque, graças a Deus, jovens assembleanos não bebem cerveja, vinho, cachaça, vodka. Pastor Daniel Nunes, nosso pastor presidente, diz que a Assembleia de Deus é uma igreja recabita. Nós fizemos voto de abstinência. Existem outros irmãos de outras denominações que não fazem questão, mas a Assembleia de Deus, ela é abstêmia. Mas talvez vocês já foram vítimas de um motorista irresponsável e embriagado. Mas, além dos acidentes de trânsito, a bebida alcoólica também tem causado aflição, tristeza e desespero dentro dos lares. Quantos casamentos se destruindo, se dissolvendo? O marido chega alcoolizado em casa todo final de semana, brigando com a esposa, violentando os filhos. Muitas mulheres, até também mães, em menor número, é verdade, mas há mulheres que também vivem o vício da embriaguez e vivem humilhadas por Satanás, porque a embriaguez é humilhante, é degradante. Meu Deus, quantas vezes eu via meu pai na infância, meu pai já adulto, obviamente, voltando dos bares para casa, tropeçando pelo caminho, bêbado, muitas vezes até tinha que ser carregado por amigos de bar, menos alcoolizado que ele. Que vergonha é para um filho ver o seu pai tomado de cachaça, de bebida. Que vergonha é para uma filha ver sua mãe caindo no meio da rua, roupas sujas, fétidas, rasgadas, às vezes as partes íntimas do corpo, a exposição, e a mãe não percebe, porque ela está fora de si. A bebida alcoólica roubou-lhe o discernimento. Não vos embriagueis com vinho, porque ele leva ao descontrole. E aí vem a violência doméstica. Meu Deus, os telejornais todos os dias noticiam
quantos filhos se matando uns aos outros. De longas datas, o álcool tem levado ao descontrole. Por isso, a primeira recomendação de Paulo é: não se embriaguem com vinho. Embora vivamos numa cultura carnavalesca, embora vivamos numa cultura de tantas festas, o Brasil é um país de muitas festas, de muitos feriados, de muitas celebrações de cidade, de estado, de muitas festividades que são regadas à bebida alcoólica. Mas a primeira instrução do apóstolo Paulo para aqueles que querem viver a plenitude do Espírito é: não se encham do vinho. Mas é só um gole. Tudo começa no primeiro gole. Mas é só uma taça. Tudo começa na primeira taça. Você não tem a primeira, não tem a segunda, não tem a terceira, não tem a quarta. Você será sábio e prudente se evitar o primeiro gole. Você será sábia e prudente se evitar a primeira taça, o primeiro copo. Mantenha-se longe. Fugir da aparência do mal. Mas este vinho que leva ao descontrole e à libertinagem, eu trago também no sentido metafórico. Não é apenas o vinho, a bebida, a cerveja, a pitu, a 51, que provoca o descontrole, a embriaguez, a libertinagem. Existem outros vinhos da modernidade que também levam ao descontrole. Existem outros vinhos da sociedade atual que também levam ao desregramento moral, sexual, religioso. Não se embriaguem com o vinho da avareza. Não se embriaguem com o vinho da imoralidade sexual. Essa é uma taça envenenada. Não se embriaguem com o vinho do academicismo secular. Faça faculdade, faça especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Estude na Europa, estude onde você quiser. Nos Estados Unidos, ok, ótimo, legal. Mas não deixe que o academicismo secular embriague a sua mente, a sua alma e lhe sequestre da presença de Deus. Porque há muitas moças e rapazes que eram crentes fiéis a Deus até o primeiro semestre da faculdade. No primeiro semestre já se desviaram, porque as calouradas universitárias o arrebataram, porque as filosofias que predominam nos ambientes seculares hoje o arrebataram da presença de Deus. O marxismo cultural o arrebatou, o feminismo o arrebatou. São outros vinhos da pós-modernidade. Estude tudo isso, estude Marx, estude Paulo Freire, estude esses homens, estude essas consideradas mentes brilhantes do mundo, estude Nietzsche, estude Foucault, mas não deixe que este vinho da pós-modernidade embriague o seu coração e a sua mente, porque este vinho leva ao descontrole, ao pecado e à morte. Uma vida plena com Deus é uma vida moderada, equilibrada, sensata e dirigida e possuída pelo Espírito Santo. Quantas moças que após um ano de uma licenciatura, de um curso na área de ciências humanas, agora saiu do conjunto de mocidade, deixou a igreja, rasgou o cartão de membro, parou de postar foto de crente nas redes sociais, e agora o negócio dela é ir de união estudantil em união estudantil, de encontro de marxismo em encontro de marxismo. O negócio dela agora é ler livros sobre feminismo, e ela agora se sente a garota empoderada. Mas veja como este vinho leva ao descontrole. O que é uma garota empoderada para esta sociedade fútil e banal do século 21? É uma garota que deixa o cabelo do sovaco crescer, que não faz depilação das pernas, que rapa metade do cabelo e pinta a outra metade de 3 cores. Coloca um piercing no nariz, outro no umbigo, marca tatuagens de caveira no braço, e agora vai às ruas com os seios de fora, gritando: feminismo, mulher empoderada, ele não.
Isso não é ser uma garota empoderada. Isso é ser uma garota escrava de Satanás, como aquela moça de Filipe era escrava de Satanás, possuída de demônios e não percebia. Não há empoderamento em rapar metade do cabelo. Não há empoderamento em não depilar o corpo. Não há empoderamento em colocar piercing no nariz. Não há empoderamento em não querer casar, em não querer colocar-se sob a liderança de um marido. Não há empoderamento em não querer conviver em família, alugar um apartamento para ir morar sozinha com as amigas. Não há empoderamento nisto. Isto é escravidão, é mentira, é ilusão de Satanás. Olhe para mim e eu lhe direi o que é uma garota empoderada. Uma garota empoderada é uma menina que entregou sua vida a Jesus Cristo, que foi lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, batizada com o Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas, dotada dos preciosos dons espirituais. Ela fala e ela interpreta, ela profetiza e Deus fala através da boca dela. Ela estende as mãos sobre o enfermo, ora e Deus repreende a enfermidade. Ela vai às ruas, aos becos, aos valados, às faculdades, cursinhos técnicos e praças da cidade, e com a Bíblia erguida em mãos, ela diz: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E vidas perdidas no pecado são resgatadas para Deus através dela. Esta é uma garota empoderada. Não vos embriagueis com vinho, que leva ao descontrole. Não vos embriagueis com vinho, rapazes, da sensualidade. A sensualidade é um terrível vinho que tem embriagado muitos hoje em dia. A lascívia, o apetite sexual que não pode ser satisfeito, a provocação da libido no outro, na outra, roupas sensuais, conversas sensuais, fotos sensuais. Quantos estão se embriagando e embriagando o outro nas redes sociais? Com publicações eróticas, sensuais, obscenas. Rapazes que postam fotos com corpo seminu, peitoral de fora, braços de fora, e ainda querem abençoar suas fotos colocando legenda de versículo bíblico embaixo. Você está bêbado. Você não está discernindo as coisas. Você não está discernindo o perigo do que você está fazendo, menina. Postando foto sensual, se entronchando tanto que eu digo: meu Deus, será que ela vai sofrer uma trombose? Porque se entronchou tanto, meu Deus. Para mostrar o que não tem, para exibir curvas que não tem, volume que não tem. Para que isso? Para que essa bobagem? Eu li o livro dos Provérbios, meninas, e nele está escrito: a beleza é passageira e a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Oh glória! Oh glória! Busque desenvolver a musculatura de seu cérebro e de sua alma. Quantas pessoas que têm muito disso aqui e pouco aqui. Quantos rapazotes de 1,80 m de altura, 1,90 m de altura, bonitões, galões, mas você senta 15 minutos para conversar com ele, é só miolo de pote, é só titica de galinha, não sai nada, porque é muito inchaço, é muita gordura, é muito músculo e pouco conhecimento, pouca inteligência, pouco desenvolvimento cognitivo, mental, intelectual e espiritual. Quantos que entendem tudo de futebol, de videogame, de PlayStation, entendem tudo de mídia, de moda, de política, de filosofia, mas você senta com ele para conversar 15 minutos de Bíblia, de palavra de Deus, de evangelho, e tudo que ele sabe dizer é mesmo, tá certo. Pois não é, é desse jeito, viu, bicho? Oxa, pois é por aí mesmo. Ah, pois não é, é assim mesmo. Mas não sai nada, não tem nada. Sabe por que não tem nada? Porque Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Coração vazio de Bíblia não tem Bíblia para comentar, para falar. Coração cheio de futebol, cheio de novela, cheio de rede social, cheio de Netflix. Coração cheio de cinema, não tem Bíblia, não tem cultura do céu, é a cultura da terra. Mas nós estamos esta manhã imergindo, mergulhando, submergindo na palavra de Deus, para que a cultura do céu impregne as paredes do nosso coração e domine todo o nosso entendimento. Biblifique-se. Agora, alguém poderia se queixar de Paulo dizendo: Paulo, olha, nós vamos nos privar então? Cristianismo é a religião
da privação, porque há muita gente que olha para nós assim, sabe? Esses crentes também não fazem nada, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Para a cabeça de alguns, o cristianismo é a religião do não pode. Ah, virou crente, pronto, agora meu Deus, perdeu a graça. Você já ouviu alguém dizer isso? Virou crente, perdeu a graça. Perdeu nada. Agora foi que ele encontrou a graça mesmo. A graça que se há manifestado a todos os homens, trazendo salvação, mas é também a graça que nos ensina a renunciar às impiedades e paixões mundanas, para que desenvolvamos uma vida santa, aguardando nosso Senhor Jesus Cristo, que breve se manifestará nas nuvens para nos arrebatar. Não, você não perdeu a graça quando virou crente. Você encontrou a graça verdadeira, a graça salvadora, a graça santificadora, a graça restauradora, a graça libertadora, a graça transformadora. Nós encontramos na cruz de Cristo Jesus. Mas há muita gente que pensa, e poderia pensar a partir do texto de Paulo: então agora nós vamos viver de privações, nada de vinho. Tive um professor de sociologia que ele dizia: olha, o céu desses crentes deverá ser algo muito sem graça, porque lá a gente não vai poder beber, não vai poder dançar um forrozinho agarradinho, não vai poder pegar uma mulher. Eu acho que deve ser uma coisa muito monótona o céu desses crentes. Eu não me aguento. Uma das maiores razões das grandes tragédias do nosso país. Essa praga não mais existirá no céu. Por acaso não é o desregramento sexual a grande causa da maternidade, paternidade pré-nupcial, a gravidez indesejada de muitos moços e moças que engravidam na adolescência, em bailes funks, em calouradas da vida, e vão descobrir 2 meses depois que estão ex-mulheres, mulheres que não querem perder seus ex-maridos ou parceiros, e vão lá e matam. Se não é meu, não é de ninguém. Não é o desregramento sexual, a revolução sexual das décadas de 60 e 70, a grande responsável pela AIDS, que matou milhões deste país e relegou outros à quarentena da vida, que hoje sobrevivem à base de coquetéis. Não é o desregramento sexual a causa de muitas doenças sexualmente transmissíveis que tem levado milhões e milhões de todo mundo à morte todos os anos. Esta praga também não mais existirá no céu, porque o sexo é uma bênção de Deus para ser desfrutado na ambiência legítima do casamento. Fora do casamento, o que é bênção torna-se maldição. Mas eu disse para ele, eu lhe digo, meu caro professor, o doutor Paulo, eles gostam desses títulos, doutor, pós-doutor, e Paulo de fato é doutor. O doutor Paulo me disse que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não sei o que haverá no céu, mas eu posso lhe garantir, meu caro professor, será maior e melhor do que todos os prazeres e deleites que existem nessa terra. Pois eu li o livro dos Salmos e lá está escrito que na presença de Deus há delícias perpetuamente. Engana-se quem pensa que ser crente é viver uma vida monótona, uma vida de não pode, uma vida de privações sem graça. Não, ser crente é a coisa mais radical do mundo, ser crente é a coisa mais extasiante do mundo, ser crente é a coisa mais empolgante do mundo, ser crente é a coisa mais alegre do mundo. Uma alegria pura, limpa, que não termina em facada, não termina em tiro. Você olha aqui nas redondezas, não tem um carro de polícia para fazer segurança, porque não precisa, porque festa de jovem crente não termina em facada, em briga, em tapa, em violência. Festa de crente termina em abraço, beijo, cheiro, paz do Senhor, jovens cantando, louvando e adorando a Deus. Ele olhou para mim assim, com a vista baixa. Ele era carecazinho. Depois que eu falei, ele disse: bem, sendo assim eu me calo. Nunca me esqueço da cena. A lâmpada reluziu na testa dele
um suor escorria, e eu fiquei cá comigo pensando, não devia nem ter aberto a boca. Vocês vão ficar sem se embregar com vinho, mas deixa eu lhe dizer, há algo melhor, diz Paulo. Algo melhor. Deixem-se encher do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é uma santa embriaguez. Deixem-se encher. A voz passiva no grego, deixem-se encher. A NVI traduziu muito bem, porque a ideia de Paulo aqui é a seguinte: há uma chuva do Espírito caindo, há uma bica do Espírito Santo derramando efusivamente água, porque Deus havia prometido em Joel 2, 28 e 29, eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Pastor Antônio Gilberto explica que esse derramar ali não é o derramar do gotejar, do respingar, o jogar um balde, uma chuvazinha fina, não, é derramar uma chuva torrencial mesmo. Deus prometeu, eu derramarei uma chuva torrencial do meu Espírito sobre toda a carne crente, porque o Espírito não é para não crente, é para crente, todos os convertidos. E aí Paulo diz, olha, deixem-se encher. A ideia é mais ou menos a seguinte, olha, se Paulo fosse falar hoje em nossa linguagem, a chuva do Espírito Santo está caindo, e tudo que vocês precisam fazer é fechar o guarda-chuva e se banhar debaixo dessa chuva. Tudo que vocês precisam fazer é sair de debaixo do telhado, correr para debaixo da bica e deixar o Espírito Santo molhar, encher vocês até transbordar. Louvado seja Deus. Quem aqui já tomou banho de chuva? Levante a mão. Quem já tomou banho de chuva? A gente cresce e fica chato, não faz mais isso, né? Mas quando a gente era menina, meu Deus, era alegria, era quando chovia. A gente corria, nem que no final do dia a gente ganhasse um baita de um resfriado, mas era bom, sim ou não? Banho de chuva era bom, sim ou não? Oh, maravilha! Paulo está dizendo, há uma chuva espiritual poderosa caindo sobre a igreja de Deus em todo o mundo. Essa chuva começou a ser derramada. Deus abriu a torneira do céu em Atos 2, dias de Pentecostes em Jerusalém, 120 crentes reunidos lá no cenáculo, orando, buscando a Deus. Ali a chuva começou a cair. E eu acho interessante porque Atos capítulo 2 diz que quando o Espírito Santo veio, os crentes começaram a falar em línguas. Eu gosto desse verbo começaram, porque dá a ideia de algo que começou e continua, entende? Ou seja, é uma chuva que começou lá e Deus nunca mais fechou a torneira. Ela continua ligada, ela continua caindo. O sertão paraibano pode sofrer com a ausência de chuva. E aliás, graças a Deus por essas chuvas maravilhosas que tem caído sobre o Nordeste. Mas o céu nunca padecerá de estiagem. O céu nunca sofrerá de seca. A chuva do Espírito Santo continua ainda hoje. Eles começaram, mas não pararam. Ainda hoje, esta chama pentecostal do Espírito Santo saiu lá da Suécia com Daniel Berg na Vingren, passou pelos Estados Unidos, em Chicago, e chegou aqui no Brasil para incendiar milhões de corações, inclusive o seu e o meu. Louvado seja Deus. Deixem-se encher, porque muitos de nós estamos segurando o guarda-chuva. Ai, não sei porque essa zoada é toda. Acha aquela menina, vê como ela gosta de se amostrar, nem precisa disso tudo. Não sei para que esse negócio, levanta a mão, para que isso? Bater palma, meu Deus, esse povo, não. Feche esse seu guarda-chuva do orgulho, da vaidade, da soberba. Jesus está aqui, quer te batizar no Espírito Santo, só não te batizou ainda porque há orgulho no teu coração. Tu fica aí com essa tua pose muito recatada, muito, sabe? Eu gosto do que dizia W. Tozer. Tozer dizia, olha, eu não acredito em um crente muito recatado, sabe? Muito quietinho, muito não me toque, pelo amor de Deus. Olha, se começar com essas coisas, sai de perto de mim. Ah, deixa de besteira, rapaz. Tu viesse buscar a Deus. Na época que tu dançava aí os carnavais da vida, essa hora tava tu correndo atrás do boi bumbá, do papafigo, da bruxa não sei o que. Essa hora tu, menino, tava pintado de menina, tu, menina, tava pintado de menino, levando maisena e farinha na cara, tocando tambor aí nos carnavais da vida. Aí agora, meu Deus, ela vai me desensacar. Não quero me desensacar. Ah, se desensaque na presença de Deus. Ah, deixem-se encher do Espírito Santo. Levante a mão para adorar, bata os pés, bata a palma. Eu li um livro do pastor Antônio Germano, aquele livro Pastor Pentecostal da CPAD. Tem uma citação dele que eu acho muito interessante. Ele diz que crente pentecostal gosta de espaço.
E é verdade, crente pentecostal gosta de espaço, já viu? Porque crente pentecostal, quando ele começa a sentir a presença de Deus, ele bate palma, ele bate o pé, ele levanta a mão, ele precisa de espaço. É por isso que Samuel Mariano diz: quem não gosta de barulho sai de perto de mim, pois eu quero adorar. Uma moça outro dia chegou para mim e disse: olha, eu tenho vergonha de ser batizado no Espírito Santo, porque eu tenho vergonha de repente, vai que Deus me coloca para marchar no meio da igreja, e eu saio marchando, batendo palma, e o povo vai ficar todo olhando para mim e rindo. Quem sabe você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, porque você tem vergonha do que pode acontecer logo depois. Você está com o guarda-chuva da timidez aberto. A chuva está caindo, você não se molhou ainda. Acho que é porque ainda não chegou o meu dia. Conversa sua, rapaz. Já chegou o seu dia, já passou dele. É porque você não fechou o guarda-chuva ainda. Você não correu para debaixo da bica ainda. Eu disse para ela: menina, no dia que você for batizada no Espírito Santo, a última coisa com quem você vai se preocupar é com a cara feia do povo. Porque quando você receber o maravilhoso poder, a efusão, o derramar da chuva do Espírito Santo, tudo que você vai querer fazer é adorar, é exaltar, é louvar a Jesus Cristo, Senhor. Esta é a obra do Espírito Santo na igreja, é levar a igreja a adorar a Jesus Cristo e ter com Ele uma experiência mais elevada e mais sublime. Louvado seja Deus. Deixe-se encher do Espírito. Agora, há algumas marcas aqui. Nos versículos 19 a 21, há algumas marcas de alguém que recebeu a plenitude do Espírito, de alguém que está se molhando, se banhando na chuva do Espírito. Paulo diz no versículo 19: deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Deixe-me abrir um parênteses rapidinho dentro desse texto. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim quando vão à igreja: eu lá quero saber de hino, eu quero saber da palavra. Você já ouviu alguém dizer isso? Já? Giovanni está dizendo que já ouviu. Eu já ouvi gente dizer isso. Eu lá quero saber de hino, eu quero saber da palavra. Está errado. Muito errado. O cristianismo é a religião da música. O cristianismo é a religião do louvor, da adoração, da celebração. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Quando vos reunis, irmãos, uns têm salmo, hino, louvor. Outros têm doutrina, palavra, ensino, instrução. Outros têm profecia, outros têm revelação, outros têm línguas. Cada um, Paulo diz, cada um tem. O culto pentecostal é um culto diversificado. Não tem isso de eu quero é a palavra. A palavra é boa, é maravilhosa e faz parte do culto, não pode faltar. Infelizmente, em muitos cultos, ela está sendo relegada a poucos instantes apressados no final do culto. Precisamos rever isso. É verdade, há algo que precisa ser corrigido no tempo que é da palavra. Não é o caso aqui. Pastor Jonas Freitas diz: você tem 1 hora. Ótimo. E ainda depois teremos o pastor Altair Germano. Ótimo. Quisera Deus fosse assim também em nossas congregações, todos os cultos. Entretanto, o louvor, a música, também é parte igualmente importante do culto cristão. Paulo é o apóstolo de Cristo que mais faz menção ao louvor em suas 13 cartas, em todo o Novo Testamento. Ele fala do louvor aos Efésios, ele fala do louvor aos Colossenses, ele fala do louvor aos Coríntios. Louvor, músico, cantar. Eu venho ao culto e quero o culto inteiro. Quero participar do culto completo. Eu quero orar com os que oram. Eu quero cantar com os que cantam. Eu quero ouvir a palavra com os que ouvem. Eu quero ouvir os testemunhos daqueles que têm testemunho para contar. Eu quero também ouvir a interpretação das línguas daqueles que trazem uma mensagem em línguas para a igreja. Eu quero participar do culto na íntegra. Digam comigo, o culto todo. Mais uma vez, o culto todo. Falando entre si, com louvores. Agora, essas 3 palavras que Paulo usa aqui, não é um pleonasmo, uma mera redundância para enfatizar. Não. Os comentadores pentecostais contribuem com a interpretação desse texto. Porque os nossos teólogos pentecostais entendem, e eu estou de acordo,
que ao dizer salmos, hinos e cânticos espirituais, Paulo está falando de 3 tipos de louvores diferentes, que devem ser entoados a Deus na igreja. Quando Paulo diz salmos, há uma grande possibilidade de Paulo estar se referindo à inódia judaica. Você sabe que os salmos da Bíblia Sagrada eram para os judeus o que a harpa cristã é para nós. Uma coletânea de hinos, de louvores, um inário. Os salmos eram um inário dos judeus. Hinos dos mais diversos temas para serem cantados e entoados a Deus nas mais diversas reuniões. Cultos domésticos, cultos nas sinagogas, cultos no templo. Viagens, os chamados salmos dos cânticos de degraus, quando os peregrinos dispersos pelo mundo antigo subiam a Jerusalém para as celebrações da Páscoa, Pentecostes, festa do Tabernáculos e outros. Eles cantavam os salmos. Nós vemos trechos dos salmos do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ao que tudo indica, Jesus cantou um dos salmos lá no Getsêmani. Ou melhor, antes de ir ao Getsêmani, no dia em que ele instituiu a ceia do Senhor. Quando Paulo diz cantando hinos, ao que tudo indica, esse hino que exalta algo ou alguém, seja uma referência de Paulo à produção poética da igreja primitiva. Vocês cantem os salmos judaicos, respeitem a tradição, não se esqueçam dos clássicos, não se esqueçam dos louvores escritos pelos doces cantores de Israel. Mas Deus, que é criativo e continua dando capacidades, poesia, letra, hino, composições à sua igreja, Ele também tem capacitado os cristãos hoje. Essa igreja que ainda é uma igreja menina, igreja primitiva. Paulo escreve essa carta, a igreja cristã não tinha nem 30 anos ainda. Mas Paulo diz, já há produção, o Espírito Santo já está movendo o coração de vocês, para escreverem, agora, sob a cruz de Cristo, à luz da revelação plena do Filho de Deus. Filipenses 2, 5 a 11, os comentadores bíblicos entendem que ali é um hino, que era cantado na igreja primitiva, e Paulo aproveita e enxerta em sua carta, quando ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo encontrado em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia aferrar-se, apegar-se, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e como servo foi obediente, até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra. Que hino cristocêntrico nós temos ali! Que hino bonito, que canta a concepção, a encarnação, o sofrimento, a kenosis, o esvaziamento do Filho de Deus, a crucificação, mas também a exaltação, a glorificação para todo sempre. Aliás, aqui eu dirijo uma palavra aos compositores e compositoras que eventualmente estejam aqui presentes, moças e rapazes, a quem Deus deu habilidade para escrever, como dizia o salmista, o Senhor me deu uma língua habilidosa como a pena de um poeta. Eu quero lhe dizer, escreva mais, componha mais sobre Cristo, porque Cristo é o tema do bom cantor, Cristo é o tema do bom pregador, Cristo é o tema do bom missionário, Cristo é o tema do bom evangelista. Estamos cantando muitas coisas fabricadas nas quinquilharias do mercado gospel para produzir riqueza e faturar milhões e milhões nos hits gospels que bombam nas rádios e na televisão. Muita coisa sem letra, sem poesia, letras repetitivas, enfadonhas, cansativas, estão sendo escritas aí, gravadas aos milhares, apenas para enriquecer compositor, cantor e empresário. Mas vocês, meninos e meninas, não tem que ter compromisso com a avareza, com o mamon, com Deus do dinheiro e da riqueza, porque tudo que vocês precisam, Deus proverá em suas vidas, e vocês não têm que buscar a fama e os aplausos deste mundo, porque toda fama, todo aplauso, toda honra e toda glória deve ser tributado única e exclusivamente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Cantemos mais Jesus, cantemos mais Jesus, hinos, os hinos da igreja. Mas Paulo fala de um terceiro tipo, cânticos espirituais. A que se refere esses cânticos espirituais? Cânticos espirituais aqui, Paulo era um crente pentecostal. Ele disse aos coríntios, dou glórias a Deus, graças a Deus,
porque falo mais em línguas que todos vós. Ele era um homem muito espiritual, ele era um homem muito carismático, de carisma, de dons espirituais. Quando ele diz cânticos espirituais, Paulo está se referindo aqui a um terceiro tipo de hino, de louvor. É o cântico por inspiração divina, súbito, sobrenatural. Você não ensaia ele, você não passa a madrugada rabiscando versos, rima, métrica, combinações. Não. O Espírito Santo te dá e você canta. Glória a Deus. Você não programa o cântico espiritual. Você não ensaia o cântico espiritual. Vamos juntar a mocidade para ensaiar o cântico. Não, o cântico espiritual, o Espírito Santo coloca na tua boca. Você abre, ele te enche e você começa a cantar. E quando você se dá conta, você está louvando a Deus. É o cântico inspirado, que pode ser em língua materna, em língua corrente, a língua portuguesa, e pode também ser em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede que a gente fale. Aliás, eu tenho uma opinião de que Atos 2, os crentes não só falaram em modo de discurso direto em outras línguas, eles também cantavam, porque Atos 2 vai dizer que eles adoravam a Deus, louvavam a Deus em outras línguas. Ali começou o cântico em línguas, e Paulo fala do cântico em línguas. Cantarei no Espírito, 1 Coríntios capítulo 14, é o cântico em línguas. Você já ouviu alguém cantar em línguas na igreja? Eu não estou falando de alguém que estudou, fez escola de línguas, aprendeu espanhol, inglês, e agora vai cantar, aprendeu hebraico e agora vai cantar o Salmo 23 em hebraico. Não! Eu estou falando do cantar em línguas não aprendidas, não estudadas. Porque se é aprendido não é dom, é habilidade adquirida. Quando é dom, é um presente dado, completo do Espírito Santo. Você já ouviu alguém cantar em línguas? É bonito ou não é? É lindo ou não é? E não adianta querer imitar, porque é do Espírito, não se imita. Tem muita gente querendo imitar, mas fica feio. Fica feio, fica. Fica feio. Não tem compasso, não tem rima, porque não tem o Espírito. Mas quando é o Espírito Santo, ele dá as palavras, ele dá o compasso, ele dá a rima. Eu já ouvi, não vou dizer para você que é muito popular isso, mas é maravilhoso quando podemos ouvir um moço, uma moça, um obreiro, um servo, uma serva de Deus, uma irmã cheia do Espírito Santo, tomada como Jane Moore, que veio a ser esposa do missionário, pioneiro do movimento pentecostal, lá em Los Angeles, na rua Azusa, William Joseph Seymour. A irmã Jane Moore, uma negra também descendente de escravos, ali quando começava o avivamento da rua Bonnie Bré, antes de passar para a rua Azusa, em Los Angeles, diz a Bíblia que os crentes se reuniam ali para louvar e adorar a Deus e buscar o maravilhoso batismo do Espírito Santo que Charles Fox Parham estava estudando lá em Topeka, no estado do Kansas. E William Seymour se reunia com aqueles poucos irmãos e diziam: Senhor, manda o teu poder, Senhor, manda o teu Espírito. Queremos o Espírito como Atos 2, queremos o poder do Espírito como Atos 2, com as línguas, com os dons, manda. E num determinado dia de oração, aquela irmã, aquela moça de nome Jane Moore, ela é tamanhamente preenchida pelo poder do Espírito Santo, ela é tão cheia do Espírito Santo, que ela não só se enche, ela transborda do Espírito Santo, e ela agora começa a bailar dentro daquela casa. Irmãos, eu não creio em dançar no Espírito, tá bom? Sou pentecostal clássico como vocês também, e não creio nessa coisa de dançar no Espírito, mas eu creio que há momentos que o Espírito Santo nos toma de tal modo, que o corpo também quer expressar louvor e adoração a Deus. Isso não se ensaia, isso não se ensina, isso é natural. Isso, aliás, natural não, isso é sobrenatural. É o Espírito Santo. E a irmã Jane Moore saiu bailando no Espírito dentro daquela casa, cantando em outras línguas, louvores a Deus, numa língua celestial nunca antes ouvida, e a casa inteira foi tomada da glória e do poder de Deus. E a irmã Jane Moore vai até um piano que existia na sala daquela casa. Ela nunca estudou música, ela não sabia fazer um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, mas tamanho era o poder do Espírito Santo sobre ela, o mesmo Espírito que encheu Bezalel e o capacitou para a confecção do tabernáculo de Moisés. Lá e ela se senta na poltrona, na cadeira do piano, e começa agora a dedilhar uma linda música, uma linda canção, e a graça que já estava enchendo aquele lugar começa a transbordar, e os crentes ali presentes foram igualmente batizados no Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas. Isso é empoderamento. Esse mundo vil, banal,
Eu estava vendo 8, pastor Ziel, 8 compositores para escrever essa tragédia da música da tal da Jennifer, que é só o que se ouve hoje no Brasil, é Jennifer, Jennifer. 8 compositores para escrever uma tristeza daquela. 8 cabeças ímpias para escrever um lixo. Mas o Espírito Santo, que é limpo, que é santo e santificador, ele toma a tua mente e tu começa a cantar hinos belíssimos que exaltam a beleza do Criador. Como dizia C.S. Lewis, cantar é louvar, é engrandecer os atributos e a beleza de Deus. Se Deus quiser, Ele pode te pegar aqui hoje. Oh, deixa o Espírito Santo te encher. Porque quem sabe no meio dessa festividade tu ainda vai cantar em outras línguas. De repente tu irás te ver falando falando em chinês, cantando e louvando a Deus. E alguém do teu lado diz: oxente, que negócio é esse? É o Espírito Santo que veio sobre ela. É o Espírito Santo que veio sobre ele. Então Paulo diz: cantem os clássicos, os salmos. Cantem os hinos, a igreja primitiva. Os cânticos que Deus está dando a vocês agora. Através do trabalho, do exercício poético. Mas também deixem uma liberdade. O pastor leu aqui, onde o Espírito está, aí a liberdade. Deixem uma liberdade para composições súbitas do Espírito Santo, que Ele quer vos dar no meio do culto, no meio da adoração, no meio do louvor. Glória a Deus. Que Deus criativo é esse, irmãos? Que fonte inesgotável de conhecimento é esse Deus, irmão? Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Ninguém pode esquadrinhar o seu pensamento, irmão. Que Deus maravilhoso é esse, que faz coisas tão belas e tão maravilhosas. Mas Paulo diz: eu estou caminhando para o fim. Talvez não consiga alcançar o texto todo. Cantando e... talvez a sua versão diga salmodiando. A NVI diz cantando e louvando. Eu tenho uma tese, pastor Altair. O senhor é exegeta, professor de línguas bíblicas. Eu tenho uma tese sobre esse cantando e salmodiando, ou cantando e louvando. Acho que é razoável, mas estou disposto a discuti-la e revê-la se for necessário. Mas quando Paulo diz cantar, é cantar mesmo. O texto grego dá a ideia de entoar. Louvor, música, canção. Mas quando Paulo diz louvando ou salmodiando, a palavra grega dá a ideia de tocar, esfregar. É o uso de instrumentos. A palavra psalo no grego, ela remete à música acompanhada de instrumentos. Então a minha tese, pastor, é que Paulo está dizendo: olha, vocês vão louvar a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, mas também tocando. Se os músicos pensam que a Bíblia os deixou de fora, eu quero lhes dizer que há uma plenitude do Espírito para os músicos da igreja também. Salmodiando, cantando com acompanhamento musical, com instrumentos. Músicos da igreja, enchei-vos de Espírito. Onde estão os músicos aqui? Músicos, tocadores, por favor, levante a mão, os músicos. Não só daqui, mas todos que estão presentes, levante a mão, músicos da casa de Deus. Tecladistas, sofonistas, bateristas, guitarristas, contrabaixistas. Você que toca pandeiro, reco-reco. Você que toca birimbau, levante a mão, por favor. Glória a Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Músicos, enchei-vos do Espírito Santo. As classes de escola dominical vos esperam, músicos. Os cultos de oração vos esperam, músicos. Os cultos de doutrina vos esperam, músicos. Para que vocês sejam dotados de toda a plenitude de Deus. Para que vocês transbordem da unção. E que vosso trabalho não seja só um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Porque eu ainda creio que como Deus usou Davi através da música para espantar os espíritos maus que assolavam o rei Saul, Deus também deseja usar os dedos dos músicos na sua casa para espantar Satanás, que tem atribulado muitas vidas. E meu pastor não me valoriza. Minha igreja não me apoia. Espírito Santo te apoia. Espírito Santo te valoriza. Espírito Santo te enche. Espírito Santo te capacita. Deixa de ser frouxo, deixa de ser fraco. Deixa de ser cabisbaixo, deixa de ser mariquinha. Enchei-vos do Espírito Santo.
toca com firmeza, toca com segurança, estuda, faz o teu melhor e oferece a Deus cânticos, salmos, adoração a Deus através do teu trabalho, pois eu ainda creio que no tocar do violão, no tocar da guitarra, no tocar da bateria, vidas poderão ser colocadas em liberdade, curadas e restauradas para a glória bendita de Deus. Primeira marca é esta de uma vida cheia do Espírito Santo, e acho que vou ficar nela: uma vida de adoração transbordante. Diga, uma vida de adoração transbordante. Mais uma vez, uma vida de adoração transbordante. O Brasil inteiro está assistindo vocês, então agora só vocês. 1, 2, 3. Pronto. Paulo depois vai falar, mas eu vou parar por aqui, respeitando o horário. Que dá graças, gratidão a Deus, é também uma marca de uma vida cheia do Espírito Santo. Dá graças, viu, moças? Seja agradecida. A gratidão é uma marca de uma vida cheia do Espírito Santo. Ninguém nunca lhe falou isso, mas a gratidão é a marca de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu não gostei dessa comida, eu não gostei dessa roupa, não gostei desse hino que escolheram. Obrigado, Jesus. Essa farda está tão bonita, meu Senhor. Se eu tivesse nos carnavais hoje, nem de roupa eu estaria. Se eu tivesse entre os foliões, eu estaria nu, Jesus. Mas o Senhor me vestiu com vestes de louvor. Obrigado. Agradeça a Deus pelo pão que você come. Jesus dava graças. Jesus era um homem que agradecia muito ao Pai em oração. Graças te dou, graças te dou. Ele deu graças quando ninguém o queria, quando todos os rejeitaram. Somente a massa pobre de Jerusalém, de Israel, o abraçou. Ele ergueu uma oração ao Pai: graças te dou, Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos teus pequeninos. Orando pelo pão na ceia em Emaús com os 2 discípulos: graças te dou, Pai. Diante do túmulo de Lázaro,